Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus. E que graça maravilhosa, né? Que privilégio nós hoje chegarmos nesse dia 27 de dezembro de 2020 e poder cantar louvores ao nosso Deus, poder exaltar aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Né? Que privilégio para nós, nessa manhã, poder pensar com Deus por meio dos seus pensamentos revelados na sua palavra. Então, seja muito bem-vindo a estar conosco nessa manhã, seja muito bem-vindo a estar conosco desfrutando deste tempo de adoração, de louvor e de ministração da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, continuamos com o nosso culto online, e esperamos, pela graça de Deus, que em 2021 nós possamos ter grandes oportunidades no Senhor. E desde já, né, nós convidamos vocês a caminhar junto conosco no próximo ano. Teremos mais um culto antes do Ano Novo, quarta-feira, dia 30. Estaremos aqui reunidos novamente. Então, muito bem-vindo, ok? Vamos orar então para nós iniciarmos nosso culto nessa manhã. Temos as músicas lindas preparadas por Elaine, Isaac e Joel, e uma mensagem muito especial nessa manhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar para nós iniciarmos nessa manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua graça. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar inteiramente nela, Senhor, sabendo que o Senhor não nos trata como nós merecemos. Pelo contrário, o Senhor sempre está agindo não conforme o nosso merecimento, mas sim conforme a sua graça. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é poderoso, o poder pertence ao nosso Deus, ao Deus de Israel, todo-poderoso, e tu és o nosso Pai. E nós temos esse privilégio nessa manhã de chegar diante do teu trono da graça e exaltar, glorificar o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa manhã de domingo. E, por favor, comunica seus pensamentos conosco. Em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, te pedimos uma unção especial nessa manhã. Unge os corações de todos aqueles que estarão conosco aqui neste momento, ou que nos assistirão pelo YouTube, ou nos assistirão pelo nosso site também, Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Seja bem-vindo, ok? Vamos adorar nosso Deus. Amém. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que
prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alto que a neve. Mais uma vez. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, se deste sangue lavar, mais alto que a neve ser. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação,
coração e nesta comunhão, servindo a meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde fui um de amor, onde fui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo a meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Não, Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para de pedir perdão a minha irmã. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos um, o amor de Jesus. Eu sou
mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdão a mim. Eu sou com você, com o amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. Eu sou com você, com o amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. Somos o amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estava eu ali sentado, só ouvindo essas músicas tão lindas nessa manhã de domingo, músicas que realmente falam nos nossos corações, músicas edificantes. Muito obrigado, minha amada esposa Elaine, guerreira da fé, meus filhos Isaac e Joel, proporcionar esse tempo tão gostoso na presença do nosso Deus. Amém? É um privilégio realmente, não só para mim, mas para a minha família, né, incluindo o Natan, que está na escola bíblica nos Estados Unidos, poder, sabe, ser usados para a glória de Deus. Nós estamos aqui pela fé e, com certeza, o Espírito Santo está falando aos nossos corações nessa manhã de domingo. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, juntos, em Salmos, capítulo 62, Salmos 62, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, prostramos-nos, ó Pai, perante o Senhor, Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Obrigado por sua presença conosco, obrigado por esse tempo juntos. Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, continue ministrando as nossas vidas. Abençoe de maneira especial todos aqueles que estão assistindo online, aqui pelo Facebook, ou que nos assistirá depois pelo YouTube, ou pelo nosso site ggwobrasil.org. Que o Senhor esteja abençoando todos eles, ó Pai, e suas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar os corações, usando esse tempo, Senhor. Por favor, fala conosco. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a Ti, ó Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Ok? Obrigado. Nós trocamos aqui a pilha, ou a caixinha do som, para não ter problema. Amém? Ok. Em Salmos 62, tem uns versículos tão lindos aqui nesse Salmo. Toda a palavra de Deus é linda, né? Toda a palavra de Deus é vida, e ela vivifica nossas vidas, né? Vivifica, ou seja, ela nos dá uma energia nova, uma motivação nova. Eu amo a palavra de Deus. E sei que os irmãos também amam a palavra de Deus. Então, nesse momento, sabe, Salmo 62, versículo 11 e 12, está escrito. Está escrito. É tão gostoso falar está escrito. Está escrito. Porque aqui revela os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Revela a pessoa de Jesus Cristo,
o autor e consumador da nossa fé, né? Então, é realmente uma grande alegria para nós poder compartilhar os pensamentos de Deus. Uau! Fantástico! Né? Que privilégio, né? Para nós nessa manhã. Então, aqui em Salmo 62, versículo 11 e 12, está escrito o seguinte: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Uau! O poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. É interessante esse Salmo 62, porque aqui, né, o contexto aqui desses versículos, por exemplo, no versículo 5, está escrito: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio, não serei abalado. Olha, e aqui, no versículo 11 e 12, o salmista fala uma coisa: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. A graça pertence ao nosso Deus. Sabe, amados, nessa manhã de domingo, né, em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito, versículo 4 e 5, está escrito o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partissem de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Sabe, a nossa suficiência, a sua suficiência, a minha suficiência, a nossa suficiência vem de Deus. Quando nós falamos da suficiência, nós falamos da habilidade. Fala sobre, né, habilidade, a capacidade de fazer, sabe, de fazer grandes coisas com o Senhor, de pensar com o Senhor, a habilidade de liderar, por exemplo, com os problemas e ver como Deus vai atuar usando as nossas vidas para que todos sejam solucionados. O poder pertence a Deus, sabe? E a graça também. Então, a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa habilidade vem do Senhor, nosso Deus, que pertence a Ele o poder e a graça. Pensa nessa manhã comigo, amados irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe quantas vezes nós chegamos no final do ano e achamos: uau, olha só como eu venci isso, aquilo, olha como eu lidei com isso, com aquilo, olha só como, sabe, esquecemos que toda a habilidade, toda a suficiência veio de Deus, que todo o poder, a excelência do poder vem de Deus. É Deus que trabalha em nossas vidas, é Ele que manifesta o seu poder em graça em nossas vidas, no nosso dia a dia, no decorrer de todo o ano, esse ano difícil, esse ano de pandemia, sabe, Deus tem guardado cada um de nós. Deus tem guardado você e a mim, as nossas famílias. Deus está trabalhando de uma maneira que vai além do nosso próprio entendimento em nossas vidas, nesse exato momento, no agora. Ontem eu estava falando com um precioso irmão, né, lá em Baltimore. Estava falando com esse irmão que, sabe, o mais importante para Deus é o agora, é o presente, é o nosso futuro. O que passou, passou, é daqui para frente. Sabe, muitas vezes nós perdemos tempo com o ontem, em vez de concentrar no agora. O que importa é agora.
Deus não pode voltar. Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa que o poder pertence a ele. Mas, sabe, não existe um túnel do tempo onde nós voltamos lá atrás para resolver problemas. O importante é o agora, o presente. Deus atua agora, no presente momento, em nossas vidas, para que no futuro nós possamos ver como Deus agiu com poder e graça em nossas vidas. Porque o poder pertence ao nosso Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. Aqui, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Judas, versículo 24. Judas 24, versículo 24. Judas, versículo 24. Judas é só um capítulo. Versículo 24, a parte A está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Aquele que é poderoso para vos guardar. O salmista diz, uma vez falou o Senhor, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus é poderoso para vos guardar. Essa palavra no grego, guardar, fala manter firmemente, proteger cuidadosamente, sabe? Deus é poderoso para guardar a sua vida, a minha vida, para nos proteger cuidadosamente, para nos manter firmemente. Deus é poderoso. Deus é poderoso. O poder pertence ao Senhor. A excelência do poder é de Deus. O nosso Deus. Uau! E, irmãos, sabe, quando nós reconhecemos o poder de Deus atuando em nossas vidas, sabe, nós vamos dar a Ele a honra, a glória, o poder, sempre, sempre, sempre ao nosso Deus. Sabe, Efésios capítulo 3, versículo 20, um versículo que todos nós conhecemos de cor, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a nossa suficiência de pensar vem de Deus, a nossa habilidade, a nossa capacidade vem de Deus, que a Ele pertence o poder, e a ti, Senhor, pertence a graça. E Deus coloca o seu poder e a sua graça disponíveis para a sua vida e para a minha vida nesse exato momento. Nesse exato momento, Deus coloca o seu poder e a sua graça disponíveis para as nossas vidas. Você entende isso hoje? Dia 27 de dezembro de 2020. O poder e a graça de Deus estão disponíveis para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Ele é poderoso para nos guardar, para nos manter firmemente, para nos proteger cuidadosamente. Nós precisamos ser ousados em chegar diante do trono da graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O autor de Hebreus escreveu: achegai-vos, portanto, confiantemente diante do trono da graça para achar socorro em tempo oportuno. Nós temos feito isso. Deus é poderoso para nos guardar. Deus é poderoso para nos cuidar. Ele é poderoso para nos manter firmemente, para nos proteger. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque o poder pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. Sabe, Isaías 40, versículo 18, fala: com quem comparareis a este Deus? As nações são como um pingo de água que cai de um balde. Os céus, ele mediu a palmos. Este é o seu Deus, este é o meu Deus, este é o nosso Deus. E o seu poder e a sua graça estão disponíveis para as nossas vidas nessa manhã de domingo. Ou durante a semana que você vai nos assistir. Deus está trabalhando em nós nesse exato momento.
Sabe, amados, em Salmo 146, Salmo 146, o nosso Deus que nos guarda, que nos protege, sabe, firmemente, que nos mantém firmemente, nos protege cuidadosamente. Este Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel. Está escrito em Salmo 146, versículo 5 em diante, está escrito: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Uau! Cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel. Bem-aventurado aquele que o tem como auxílio e cuja esperança é o Senhor nosso Deus. Porque a Ele pertence o poder e Ele é poderoso para nos guardar, nos manter, nos proteger. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você e eu, nós cremos nisso nessa manhã, nós cremos nisso neste momento. É uma pergunta para cada um de nós. Deus é poderoso, poderoso Deus. Amados, nós não merecemos. Podemos receber de Deus tudo o que necessitamos hoje para vivermos de cabeça erguida, sem ansiedade e sem medo. Porque o poder pertence ao Senhor. E a ti, ó Pai, pertence a graça. Ansiedade é gerada pela preocupação de algo que nós nem sabemos que vai acontecer ou não. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, seja conhecido tudo diante de Deus pelas vossas orações e pelas petições. Por quê? Porque ao colocarmos diante do Senhor, nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos. Por isso, minha alma guarda silenciosamente no Senhor, como o contexto em Salmo 62. Oh, amados, o medo, a insegurança é gerado o tempo todo em nossas vidas, porque olhamos e avaliamos tudo ao redor de nós, pelas nossas vistas, pelo que nós vemos e entendemos. O poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Todo o nosso pensar com Deus, a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa habilidade vem de Deus. A excelência do poder vem de Deus. E nós recebemos pela fé. Nós aplicamos em nossas vidas pela fé. Sabe, amados, a graça de Deus, ela é plena e disponível 24 horas para nossas vidas. Vimos em Salmo 62. Uma coisa, ouvi isto. 2 vezes ouvi isto. Que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, a graça. A graça pertence a Deus. E Deus está agindo em nossas vidas, com graça sobre graça, 24 horas por dia. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Deus, Ele sempre nos tratou com graça sobre graça. Ele fala desde lá do princípio, desde do Éden, Deus agindo com graça sobre graça, Deus achando graça em Noé, Deus agindo com graça
Nada, quando o homem decidiu, Nimrod, construir uma torre para chegar nos céus e teve a variação de línguas, foi assim com Abraão, Deus agindo com graça, Deus falando sobre a graça, graça sobre graça, Deus fez e agiu com graça na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida, sabe, durante o tempo no Egito, Deus levantou um homem, Moisés, e falou com graça, sobre graça na vida de Moisés. Ele falou, Senhor, escolhe outro, porque eu não sei o que falar. Deus disse, Arão está aí, Arão será seu porta-voz. É Deus falando palavra da graça, graça sobre graça. Foi assim com os juízes, foi assim com Sansão, foi assim com Saul. Deus agiu com graça. Deus escolheu Saul, e nós sabemos a história de Saul, e Deus agiu com graça sobre graça, e na vida de Davi, e Davi nós sabemos que é um homem que, sabe, poderia viver nos nossos dias tranquilamente, porque ele conhecia a graça de Deus, um homem que viveu debaixo da graça de Deus, um homem que escreveu, Senhor, a tua graça é melhor do que a minha própria vida, a tua graça é melhor do que a própria vida. Davi era um homem que conhecia a graça de Deus, e Deus falou com graça sobre graça várias vezes na vida de Davi, usando o profeta Natan, no momento que Davi deveria ser eliminado, né? Ele falou, não, esse homem deve ser eliminado, que tal coisa fez. Natan falou, este homem é tu. E o que aconteceu? Davi se prostrou diante do Senhor e encontrou graça sobre graça. Davi disse, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, me tirou de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, a nossa rocha. Por isso, Salmo 62 fala, espera a minha alma silenciosamente no Senhor, porque tu és a minha rocha, inabalável. O Senhor é a nossa rocha, poderoso Deus. O poder pertence ao Deus de Israel, nosso Deus e Pai, e a ti, Senhor, a graça. Deus agiu com graça sobre graça na vida dos reis de Israel. Os profetas, Deus falou palavra da graça com Isaías, Deus falou palavra da graça com Jeremias, Deus falou palavra da graça com Miqueias. A ponto de Miqueias falar, Senhor, sabe, meus olhos estão postos em ti sempre, tu és a minha esperança, em ti confio. Amados, Deus sempre falando palavras da graça, porque a graça pertence a ele. Foi assim com Daniel. Com Daniel, Deus respondeu imediatamente, só que houve, sabe, um conflito nos ares, 21 dias. E, sabe, Daniel estava quebrado, com as pernas bambas, sem força, 21 dias. E um anjo tocou em Daniel, falou, ser forte, homem amado, ser forte, forte. Ali o forte no hebraico é caçar, e significa, sabe, resistente, firme, que não se abala. Ser forte, ó homem muito amado, paz seja contigo. E Daniel foi revigorado pelo Senhor. Palavra da graça. Jesus Cristo é a essência da graça de Deus. Aquele menino que nasceu, cresceu com um propósito de ir na cruz. Mas durante o seu ministério, Jesus falou palavras da graça. Diante de um paralítico, Jesus diz, perdoados são os seus pecados. O povo, o quê? Como assim? Só Deus pode perdoar. Foi a mesma coisa que ele falou para aquela mulher que ungiu. Palavras da graça, perdoados são os seus pecados. Sabe, um paralítico, a incredulidade do povo ao redor. Esse paralítico foi levado e colocado por cima da casa onde Jesus estava, porque tinha uma multidão. E sabe, esse paralítico estava ali, querendo uma graça sobre graça, e Jesus falou a palavra da graça, seus pecados são perdoados, e a incredulidade do povo, e Jesus falou, é mais fácil falar, seus pecados são perdoados, ou pega seu leito, levanta e vai para casa, para que saiba que o Filho do Homem tem poder, toma seu leito e vá para casa. Palavras da graça. Palavras da graça. Aquele paralítico não merecia, ele levantou
e foi para casa. Aquele outro, 38 anos, junto o tanque de Siloé, esperando alguém lançá-lo nas águas, quando as águas balançassem. Jesus disse para ele, levanta, pega a sua cama e vai para casa. Palavra da graça. Palavra da graça. Jesus falando palavras da graça. As bem-aventuranças, palavras da graça. Jesus falando palavras da graça. Com os seus, ensinando os seus. Palavra da graça. A graça e a verdade se encontraram na cruz do Calvário. Se beijaram a justiça, sabe? A pessoa de Jesus concluiu a obra que Deus o tinha chamado a fazer. O propósito foi consumado na cruz do Calvário, por amor a você, por amor a mim. Deus estendeu sua graça, a sua vida, a minha vida. E hoje, 27 de dezembro, nós podemos desfrutar da graça de Deus. Nenhuma condenação há. Palavra da graça, palavras da graça. Palavra da graça, nós podemos falar a palavra da graça uns para os outros também. Sabe, quando nós amamos incondicionalmente, falamos com o irmão, eu te amo, são palavras da graça. Quando nós abraçamos os irmãos e falamos, irmãos, eu importo com você, palavras da graça. Quando nós colocamos na brecha em favor dos outros, nós podemos ministrar palavras da graça, uns para os outros. Sabe, Deus está constantemente falando conosco palavras da graça. A graça de Deus não exige de mim um jeito, de um modo de viver. Pelo contrário, a graça de Deus atua quando eu estou vivendo de uma maneira diferente da qual eu fui chamado a viver. E ela é disponível não só para me restaurar do pecado, mas também para agir em nossas vidas que nós não merecemos, mas nós recebemos de Deus. E quando nós recebemos de Deus e constantemente, diariamente estamos recebendo de Deus, é tanto que aqui estamos, a graça de Deus, nós podemos dar também a graça de Deus a outros. Ministrar a graça de Deus na vida dos outros. É prática a vida cristã, meu irmão, minha irmã, é prático. É prático, a graça de Deus e o poder de Deus estão disponíveis para a sua vida, para a minha vida, hoje. Não merecemos, mas estão disponíveis para nós. Pensa nisso, nessa manhã de domingo. Pensa nisso. Sabe, Jesus diz palavras da graça. Lembra daquela mulher adúltera que foi levada diante de Jesus, jogada aos pés de Jesus, em João capítulo 8. Os fariseus com as suas barbas brancas, com as pedras nas mãos para apedrejá-la. E Jesus disse, palavras da graça, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Palavras da graça. Um a um daqueles anciãos, daqueles fariseus com as suas barbas brancas, foram deixando a pedra de lado e saíram de fininho. De fininho, arrependidos de ter ido ali. Não, que vergonha, os fariseus, doutores da lei. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Palavras da graça. No final ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou para a mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse, não ficou nenhum. E Jesus disse, palavras da graça. Nem eu te condeno, vai e não peca mais. Palavras da graça, palavras da graça. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peca mais. Palavras da graça. Não peques mais. Palavras da graça. Sabe, amados, aqui estamos nós chegando no final de ano, pela graça de Deus. Sabe, não há condenação, ocupa para nós diante do Senhor. O agora, o presente momento, é o mais importante para as nossas vidas. As nossas decisões no presente, no agora, impactam o nosso futuro e a eternidade. O que passou, passou. Mas nós não podemos esquecer de Salmos 62, versículo 11 e 12, que disse, uma vez falou Deus,
2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. E o poder e a graça de Deus estão disponíveis para nossas vidas. Ele é poderoso para nos guardar, para nos manter firmemente, para nos proteger cuidadosamente. Você crê nisso? Essas são palavras da graça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso nessa manhã? Essas são palavras da graça. Nós não merecemos. Uau! Nós não merecemos. Palavras da graça. Palavras da graça. Jesus disse, eu estarei convosco até o fim. Palavras da graça. Você acredita nisso? Palavras da graça. Eu estarei convosco até o fim, disse Jesus. Palavras da graça. Ninguém irá, ou nenhuma situação irá vos arrebatar das minhas mãos. Palavras da graça. Todo aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Palavras da graça. Ah, não, Deus, é o seguinte, eu sou uma boa pessoa e eu sei que essas palavras da graça é para a minha vida, mas por fulano de tal, eu conheço Deus. Essas palavras não são para ele, não, é só para mim. Ei, acorda! Palavras da graça são para todos nós. Deus trata segundo merecemos. Deus nos dá graça sobre graça, e a sua misericórdia, que é Deus não nos dando o que merecemos, está disponível para nossas vidas também, porque as suas misericórdias renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Às vezes merecemos juízo, e Deus vem com graça sobre graça. Somos a família de Deus, somos um povo peculiar, somos um povo salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, um povo único na terra, que tem liberdade de chegar diante do trono da graça. Nós sabemos sobre Israel com Deus, mas Israel é a esposa de Deus, nossa igreja, a noiva de Jesus Cristo. Então somos um povo peculiar, assim como Israel é para com Deus, nós somos um povo peculiar com Jesus Cristo, porque nós somos parte da noiva, do Cordeiro, do Rei, do Leão da tribo de Judá, aquele que era e que é e que voltará em breve. A ti, Senhor, pertence o poder. A ti, ó Deus, pertence o poder. E a ti, Senhor, pertence a graça. Poder de Deus e a graça de Deus estão disponíveis para as nossas vidas neste momento. O agora, o presente, é o mais importante das nossas vidas. Você pode decidir agora, dar ouvidos à palavra de Deus e andar nos caminhos de Deus, ou se rebeliar contra os pensamentos de Deus e andar fora dos caminhos de Deus. Você pode tomar um passo de fé agora e confessar, sacudir a poeira e levantar e ir em frente, ou você pode ficar murmurando o passado. É uma escolha. O mais importante é o agora, é o presente. E o poder pertence a Deus para mudar qualquer situação que você e eu estejamos vivendo agora, nesse exato momento. Deus é poderoso. E, além disso, Ele é poderoso para nos guardar, nos proteger cuidadosamente e nos manter firmemente. Deus é poderoso. E a Ele pertence a graça. E a graça de Deus é Deus não nos tratando como nós merecemos. É Deus derramando um amor incondicional em todos os momentos das nossas vidas. Por isso, o mais importante para você e para mim hoje é o agora, é o agora. Cada dia que nós passamos é o agora, é o presente momento. Não é o de ontem, não os de 3 ontem, mas o agora. Vamos levantar nossa cabeça, vamos erguer nossa cabeça, vamos confiar em Deus, vamos desfrutar do seu poder em nossas vidas, vamos interceder pelos outros, vamos caminhar de fé em fé, vamos correr a corrida que Deus propôs para cada um de nós, de acordo com Hebreus 12, 1 e 2, com os olhos do autor e consumador da nossa fé, porque nós cremos no que a palavra de Deus diz, que o poder pertence a Ele e está disponível para nós. Vamos amar uns aos outros, vamos receber a palavra da graça e vamos falar com os outros palavras que edificam,
palavras da graça. Vamos falar com os outros sobre o amor de Deus, incondicional, palavras da graça, porque a ti, Senhor, pertence a graça. Pensa nisso nessa semana, última semana do ano. Pensa nisso, amado irmão, amada irmã. Vamos fazer um 2021 diferente. Vamos receber o poder e a graça de Deus. E vamos dar a graça aos outros. Não vamos olhar os outros com os olhos naturais, mas sim com os olhos da fé. Não vamos imputar aos outros o que Deus não imputa em nós, e nem tampouco neles. Vamos desfrutar da presença de Deus, porque o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. E nós estamos em cima de uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo. Quarta-feira, nós vamos falar um pouco sobre a rocha, o último culto do ano, às 20 horas. Seja bem-vindo conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te dê paz, que Deus te dê segurança, que Deus te dê esperança nessa reta final de 2020, e que 2021 seja um grande ano para você e sua família, para cada um de nós. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, por sua graça, pelo seu poder, que pertence a ti, e o Senhor coloca disponíveis para as nossas vidas. Aleluia! Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, ó Pai. Senhor, estenda suas mãos sobre as famílias neste momento. Aqueles que estão clamando, Senhor, por uma provisão financeira, faz acontecer nessa semana, Senhor. Aqueles que estão clamando por uma cura física, Senhor. Nós cremos que o poder pertence ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Israel. Aqueles que estão clamando agora por um milagre, Senhor, por uma cura física em um ente querido, ou na própria vida, ó Pai, que o Senhor possa operar neste momento, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso organismo, o Senhor conhece cada célula do nosso corpo. Ó Senhor, que o Senhor visita cada um daqueles que estão clamando por uma cura física neste momento, e cura, Senhor, sara, Senhor, e que nós possamos ver testemunhos no nosso meio da fidelidade do Senhor nesse sentido. Aqueles que estão clamando por uma libertação, ó Pai, uma área das suas vidas, ou de um familiar, que seja a semana da vitória. Em nome de Jesus, Senhor, estenda as suas mãos, traz uma cobertura espiritual e física para cada um de nós, e que possamos ter uma semana abençoada, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.